gravação tá um pouco diferente. Eu tô dirigindo, caminho pra casa e vou falar com vocês rapidinho. Ó, uma coisa que eu aprendi muito e vale muito lembrar é: controle suas emoções. Gente, eu tô olhando pra câmera e tá parecendo que eu tô olhando pro retrovisor. Que loucura que é essa? Gente, que loucura! Olha, controle suas emoções. Você tá muito feliz? Controle. Tá triste? Controle. Por quê? A emoção, ela vem e ela passa. Você já viu quando você tá triste, você quer ir pra rede social, você quer desabafar, você quer falar pros outros o que aconteceu, a sua frustração, você quer colocar pra fora. E quando você tá feliz demais, você quer comemorar, você quer celebrar, você quer... Nossa, que incrível o que tá acontecendo na minha vida. O que tá acontecendo, que tanto de coisa que eu tô conquistando, sabe? Essas emoções que elas vêm. Eu digo controle porque às vezes você solta algumas coisas antes da hora e acaba se frustrando porque não aconteceu. O nosso corpo, ele libera dopamina, que é a dopamina, o hormônio do prazer, da emoção ali que a gente solta quando a gente vê, já falou. E aí, às vezes você fala assim, vou começar um negócio novo, vou começar um negócio do zero, e depois o negócio não acontece. Porque você já soltou antes da hora, você já liberou antes da hora e depois a emoção passa. E aí quando a emoção passa, você fica tipo com uma dívida com as pessoas, tipo, nossa, ela falou que ia fazer e não fez. Ela falou que ia acontecer e não aconteceu. E isso é muito ruim, né? Quantas vezes já aconteceu comigo pra eu estar aqui falando com vocês hoje sobre isso? Então, eu digo, controle suas emoções. Eu descobri uma coisa que é muito legal. Quando você sentir vontade de falar, de contar algo pra alguém, de expressar, seja tanto triste quanto depois você fala assim, nossa, por que eu fui contar? Por que eu, né, podia ter guardado? E você acabou contando. Enfim, tava emocionada na hora, né? Tava triste e depois a emoção passou. E é normal, já aconteceu muitas vezes comigo. E depois eu falei, nossa, por que eu fui contar aquilo pros outros? Por que eu fui falar e tal? E depois não acontece, você fica frustrada, né? Porque às vezes não é que não vai acontecer. Vai acontecer. Mas talvez não vai acontecer no tempo que você programou. Talvez vai levar alguns meses, alguns dias, ou até mesmo alguns anos, né? E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Faça algo que vai dar super certo, super certo. Eu tenho muita mania, até encostei aqui pra poder acabar de concluir. Eu tenho muita mania de colocar tudo nos stories. Tudo eu quero contar nos stories, né? Tudo eu quero contar, tudo eu quero compartilhar. E eu comecei a aplicar uma coisa que fez muito sentido na minha vida. Quando eu quero colocar algum post nos stories, eu não sei porquê, mas ali eu digito tudo. Ontem eu fiz um texto gigante, sabe? E depois parece que a emoção passou. E eu falei, gente, pra que eu vou publicar isso mesmo? Gente, eu simplesmente fui lá e excluí. Eu não publiquei. Só que aí eu coloquei pra fora aquilo que eu queria. Só que ninguém soube. Então, assim, ninguém vai estragar. Ninguém vai palpitar, ninguém vai falar nada, ninguém vai interferir. Ninguém ficou sabendo. Porque eu só queria colocar minha emoção pra fora. E a forma que eu encontrei de colocar essa emoção pra fora foi assim. Foi escrevendo no papel. Às vezes eu pego e simplesmente escrevo. Quando eu tô muito triste, chateada com alguma coisa, foi uma das formas que eu encontrei num momento muito difícil que eu passei. Eu fui pra um lugar, eu estava sozinha, eu não queria compartilhar a minha dor naquele momento com ninguém. Eu não estava pronta pra compartilhar, eu não estava pronta pra conversar com ninguém, nem contar o que estava acontecendo. Foi algo que aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás. E o que eu fiz? Eu tive uma ideia, eu falei, gente, já que eu não quero contar nada pra ninguém, eu vou escrever. E comecei a escrever. Gente, aquilo fez tão bem pra mim, eu coloquei toda a minha emoção ali. E quando eu percebi a dor que eu tava sentindo, passou exatamente uma semana, a dor já tinha passado. A dor já tinha amenizado. Eu já não tinha tanto aquela dor, já não doía tanto mais. Eu já não tinha tanto ressentimento. Eu já não tinha tanta mágoa, tanta angústia dentro de mim mais. Já tinha passado, sabe? E eu comecei a fazer terapia e eu coloquei isso pra ela. Contei o motivo, contei o que tinha acontecido e contei o que eu fiz. E sem saber, ela falou, Larissa, eu ia falar pra você fazer isso. Então você soube o que fazer no momento certo, né? E eu costumo dizer também que quando você não souber o que fazer, ore. Fale com Deus, porque Ele vai te dar as respostas que você precisa. Ele vai colocar pessoas certas. Ele vai colocar tudo, exatamente tudo do jeitinho que você precisa. Cada coisa vai se encaixar. Ele vai colocar cada coisa em seu lugar, né? Eu falo porque nesse momento eu não quis conversar com ninguém. Eu conversava apenas com Deus. E olha pra você ver que a estratégia que eu tive, que foi de anotar, de escrever, deu super certo, né?
Não descredibilizando que você tem aqui num terapeuta, que você tem aqui no psicólogo, nada disso. Gente, foi a emoção do momento, foi a forma que eu encontrei naquele momento. Nem todo mundo tem um dinheiro imediato para começar no psicólogo, terapeuta, enfim, né? Então foi uma das coisas que eu aprendi. Quer contar, quer compartilhar? Escreva, digite, coloca pra fora, mas não publique, não conta nada pra ninguém estragar. Ah, Lari, como que as pessoas podem estragar? Gente, as pessoas vocês não sabem, mas os corações, o que passa na mente ali, às vezes você tá tão feliz compartilhando uma coisa, tem alguém tão negativo de lá falando, ixi, não vai conseguir, não vai realizar, a pessoa não merece. Então é sobre isso, galera. Vocês não conhecem o coração do ser humano. Tem muita gente maldosa e essa foi uma das formas que eu encontrei. E quando eu comecei a me calar e colocar tudo no papel, vocês não têm noção do aceleramento que começou a acontecer na minha vida. Então é sobre isso, pessoal. Eu tô compartilhando com vocês coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu disse que eu compartilharia vida espiritual, compartilharia meus treinos, compartilharia minha rotina. E é sobre isso, galera. Senti de parar e falar isso com vocês. Eu não sei pra quem, mas eu sei que vai ajudar alguém.